Pastor? Cara, essa questão de alguém ir para a rede social e dizer que a Bíblia é sagrada, as Escrituras, é um conto de fada, a primeira coisa que eu questiono é: esse cara chegou a ler a Bíblia Sagrada? Ele conhece a história? Porque quem pega o canon sagrado, quem pega as Escrituras, vai ver, cara, que é uma coisa que o homem ele não poderia ter, com a sua sabedoria, ter escrito. Não tem como. Não tem como um homem que... Cara, a gente não está falando nem mais da Bíblia, está falando da história da humanidade. Né? O que aconteceu em Roma, com Nero, com os grandes imperadores, diante da Igreja de Cristo. Mas vamos botar um pouquinho. Não tem como um homem que está na história da humanidade, chamado Isaías, profetizar um cara que viria 750 anos depois, e do jeito que esse cara falou, esse homem veio. Apareceu no contexto da história. Não tem como. Tudo que aconteceu... Então, para a gente criticar as Escrituras, a gente tem que ler. Isso aí. É como assim, cara, eu posso falar da Bahia e posso falar do Rio de Janeiro. Eu moro aqui, mas eu conheço a Bahia, então eu posso falar com prioridade da Bahia. É meu estado de nascimento, é minha cidade de nascimento, então eu posso falar. Mas quem nunca leu a Bíblia, dizer que a Bíblia é um livro de conto de fada, meu irmão, primeiro você tem que ler. Tem que conhecer a história. Né? Vai ter que viajar, vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que estudar para poder entender essa escritura. Então não tem como você dizer, é um conto de fada, se você não sabe, pô. Então tem muita gente falando besteira na rede social aí, sem saber. A Bíblia Sagrada ela é um livro muito complexo, cara. A gente sabe que é a nossa base de fé, mas, cara, estuda primeiro antes de falar. Antes de falar, estuda. Não vai dizer que é um conto de fada, não, mano. Estuda primeiro, vai estudar a Bíblia Sagrada. Aí você vai entender realmente, você vai se apaixonar como um dia Augusto Cury se apaixonou pelas Escrituras. Ô, pastor... Pode falar, não, pode falar. E se a Bíblia realmente fosse um conto de fadas, ela não seria proibida em tantos países como é hoje em dia, né? É verdade. O livro da capa preta, né, que eles falam que é proibido. Então, se a Bíblia, ela não fosse ali o guia humano que nós precisamos, ela não seria proibida. Por que ela é proibida? Por que um livro que não faz efeito é proibido em alguns países? Tem uma frase, se não me falha a memória, de Rui Barbosa. Eu vou tentar lembrá-la aqui. Ele diz assim, perguntaram para ele, aonde nós devemos colocar a Bíblia dentro de uma biblioteca? Não sei se vocês conhecem essa frase. Aí, esse texto, né? Ele diz assim, você pode colocar em qualquer lugar. Aí a pessoa que ouviu achou que ele estava se desfazendo da Bíblia. Aí ele diz assim, porque se você colocar lá embaixo, ela é a base de toda a Escritura. Se você colocar lá no centro, ela é o centro de toda a Escritura. E se você colocar lá em cima, ela é coroa de toda a Escritura. Então, assim, a Bíblia, ela é importantíssima. Se com certeza você fala que a Bíblia é um livro de autoajuda, é porque você nunca parou para ler. Exatamente. Outra coisa, né? No Brasil também é proibido, tá? Só que no Brasil tem uma certa cortina. Tá velado. Mas a gente sabe que hoje nós não podemos mais falar da Bíblia nas escolas, em lugares, tem hospitais que não se pode mais falar da Bíblia. Ou seja, por que é proibido? Dentro do trem. Por que é proibido, cara? Essa pergunta. Se fosse apenas um livro de historinha de conto de fadas. Forte Brasil. E tem mais, né? A Bíblia, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Exatamente. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. A minha amiga, ela tá lá em Portugal, né? E esses dias teve um apagão lá. Sim. E ela disse que já estavam comentando lá sobre o tal de kit de emergência. Ela falou, Natália, que o pessoal tá falando sobre kit de emergência. E a gente não levou muito a fé. Porque na hora que teve o apagão, você não poderia mais mexer no celular, que ficou sem internet. Tinha que ter dinheiro em espécie. Hoje em dia, ninguém tem mais dinheiro em espécie. Nosso dinheiro é tudo digital, é Pix, né, transferência. E ela falou assim, Nath, é verdade, Jesus está voltando. Tudo que está na Bíblia realmente está acontecendo. Aí eu falei para ela, minha amiga, a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, verdade, né? Forte Brasil. Daniel Costa, pastor Daniel tá nos Estados Unidos. Tá com a filha lá. Beijo aí, meu amigo. Dá um beijo pros pastorzão. americanos aí, nossos irmãos aí. Show de bola. E Marcão, rapidinho, me dá um minutinho só pra corroborar dentro desse assunto. Você que principalmente que tá na recepção da igreja, sentiu um irmãozinho chegando com um cheirinho de cigarro, de álcool, abraça, irmão. E muito provavelmente o teu abraço vai estar curando ele, vai poder estar libertando ele desse vício. Você tem que estar muito sensível. Esse sim é um dom. Quer pedir um dom a Deus? Peça essa sensibilidade a ele. Aquele que está chegando, se está chegando com algum carrapicho, alguma sujeira, cara, você é o primeiro, você está lá na recepção. Abraça, porque o abraço cura, salva e liberta. Só isso aí, Marcão. Show de bola. Diogo Torres, obrigado pelo carinho. Firmados Podcast esteve com a gente aqui. Abraço, irmão. Valeu, meu irmão. Uma galera boa aqui. Obrigado pelo carinho. O Marcelo fez uma pergunta aqui que vem a